Olá a todos, boa noite. Estamos nos preparando para mais um capítulo do nosso Evangelho no Lar, aos domingos à noite. Começamos sempre às 20 horas. Muito bem-vindos, muito bem-vindas, todos vocês que estão iniciando aqui com a gente. Eu estou aguardando aqui, gente, hoje uma convidada especial. Essa convidada está chegando. Quem frequenta a associação conhece de quem eu estou falando. Ela já está chegando aqui. Uma curiosidade, eu hoje sou facilitadora do ESG, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, às sextas-feiras à noite. E quando eu fiz o ESG, essa nossa convidada era a facilitadora. Ela foi a facilitadora, né, do grupo que, quando eu entrei na associação, nos estudos, então, é uma pessoa muito querida minha, né, e de todos nós, trabalhadores da casa. Então, enquanto estou aguardando por ela, já mandei aqui um convite para ver se ela vai conseguir aceitar esse convite para entrar aqui. Carlinha, se estiver ouvindo a gente, tem um convitezinho aparecendo na tua tela, tá? A hora que você aceitar, você entra aqui comigo. Tá, deu aqui que ela não conseguiu entrar. Eu vou tentar novamente, tá, gente? Aqui, mais uma vez. Boa noite, tô vendo aqui o pessoal dando boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite, Lili. Boa noite, Alberto, Rita. Ó, tá ela aí. Oi, Entrei. Carla. Tudo bom? Tudo bem, Ah, essa querida? Boa noite. tecnologia. Boa noite. Dá uns sustos na gente Mas é assim, assim ao né? vivo, né? Ao vivo é assim mesmo. Olha, já aviso que todas as vezes que eu entrei ao vivo, sempre aconteceu alguma coisa, despencou alguma coisa na cozinha, ou a Esther entrou correndo, que é a minha filha é de 4 anos, e eu fiz uma cara de pânico. Então, se acontecer algo assim, enfim, é a rotina do A ao gente já vivo, tá né? sabendo. Sem problemas. Inclusive, o Isso. tema de hoje, né, querendo ou não, tem a ver aí, eu acho, com essa nossa paciência com as coisas, né? De entender Sim, também que sim. nem sempre tudo é como a gente quer, né? Quer. Com Legal. certeza, com Boa noite de certeza. novo, todo mundo que está entrando aí, dando oi. Muito legal ter vocês com a gente todos os domingos, né? E a nossa convidada especial é a Carla Ribeiro, né? Da nossa querida Associação Espírita Fé e Caridade. Eu estava contando aqui um segredinho, Carla, antes de você entrar, que É, hoje eu sou facilitadora do EG e você foi sim, facilitadora quando eu entrei no EG. verdade, Você era verdade. facilitadora do meu grupo, né? E, nossa, eu me Isso. espelho muito em ti, assim. Então tá sendo realmente uma grande alegria te receber aqui hoje. E uma Obrigada. responsabilidade, né? Mas a gente vai falar de um tema, então, que foi a Carla que selecionou. Eu vou pedir licença para vocês. A gente segue o roteirinho do Evangelho no Lar. A gente começa com uma prece, depois a gente faz a leitura do Evangelho. A Lili está dizendo aqui, verdade, Emília. A Lili estava no meu grupo também, né, Lili? Sim, Parceira de uma certa data. Não precisa dizer quanto tempo, né? Somos todos espíritos milenares. Então, sim, sim. deixa essa para a Eternos. próxima. Então a gente vai fazer a prece, a leitura do Evangelho, depois a gente faz os comentários e encerramos com a Uhum. prece também. Ainda dá tempo, quem quiser buscar um copinho de água para deixar aí do lado, sempre é bom, né? A gente está, afinal de contas, convidando a espiritualidade amiga para nos acompanhar, né? Para estar aqui com a gente e eles sempre nos entregam benesses, né? Por exemplo, também por meio da água, né? Que a gente pode ter água fluidificada para nos atender sempre que a gente precise, tanto para os nossos, né, nossas questões emocionais quanto as questões físicas. Então vamos lá fazer a nossa prece. Boa noite novamente a todos. Vamos nos sentar confortavelmente, fechar os olhos, fazer uma respiração mais profunda e conectar.
aos nossos pensamentos, a Deus, a Jesus, nosso amigo, nosso guia e modelo, agradecendo a espiritualidade amiga por esse momento, por esse encontro, por essa oportunidade de mais uma leitura, mais um estudo, que certamente irá nos inspirar nas nossas ações no dia a dia, nas nossas atitudes, nos fazendo recobrar a atenção para que cada dia não passe despercebido. Cada dia é uma oportunidade nessa existência de nós nos aproximarmos do caminho de retidão, do caminho de fé, do caminho do nosso aperfeiçoamento moral, para seguirmos sempre o exemplo de Jesus. Agradecendo novamente esse momento, recolhendo as nossas vibrações amorosas, aproveitamos para direcioná-las a cada um aqui que acompanha esse evangelho, a cada família. Quem está acompanhando também pode, nesse momento, pensar naqueles amigos, nos familiares, nas pessoas que precisem receber as bênçãos das nossas preces. E eles receberão, certamente, o acalento que a espiritualidade amiga pode oferecer nesse momento tão difícil, nesse momento tão desafiador que todos nós passamos. A prece é um verdadeiro bálsamo. Obrigada mais uma vez e damos então por iniciado o Evangelho no Lar nesse domingo. Que assim seja. Assim seja. Carla, Faço a leitura então, Emília? pode fazer para a gente, por favor? Claro, claro. Então, boa noite a todos, que no fim eu acabei entrando, né, e não cumprimentando. Eu me sinto muito honrada também de estar aqui. E vou fazer a leitura e depois faço os comentários até também do motivo da escolha. Então, a seleção é do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863.
Dou continuidade, Emília, no Por comentário. favor, Carla, você pode fazer seus comentários para gente? Por que que você escolheu essa leitura? Então, eu tenho por hábito anotar sempre que eu faço o Evangelho no Lar, né, as datas que caíram o tema, né? Até vou contar aqui. Esse tema, ele caiu 6 vezes já para mim ao longo da minha deste livro, né? Porque eu tinha um evangelho que eu fazia antes que ele se perdeu em algum, que deve estar em a casa de alguém sendo útil, né? E esse tema, ele para mim, ele é bastante marcante, e ele está todo riscado, e cada vez que eu leio ele, eu sempre vejo alguma coisa diferente, né? Mas para mim ele é marcante no sentido de que ele traz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E erradamente, como a maioria das pessoas imaginam, são virtudes ativas, né? Então isso para mim é um destaque, assim, porque as pessoas acham que os brandos e os pacíficos, né, não são passivos, né, inativos ou ignorantes, enfim. E na verdade é o contrário, né? Porque ele traz dois consentimentos, do coração, da emoção e da razão, Uhum. né, que é o que nos guia, né? Eu sempre lembro do Rinaldo, nosso companheiro também do EGE, né, que me formou no EGE, hoje que tenho prazer de trabalhar com ele na coordenação do EGE, né, o velho avião, né, que nos guia enquanto evolução, a asa da inteligência, a asa da moralidade, que não deixa de ser isso, né, obediência e resignação. A partir do momento que você consegue aceitar, que eu acho que a grande palavra desse texto é aceitação, né, é você aceitar de coração e de razão. É você ser humilde a ponto de entender que tem coisas que a gente não tem o que fazer a não ser crer no Pai maior, né? Eu lembro muito, e também é muito marcante esse tema pela minha história, quando eu tive o diagnóstico de câncer de mama, que como qualquer pessoa normal, não sou espírito, né, desta época, nesse momento, tive meu momento de raiva, tive meu momento de medo. A primeira coisa que eu imaginei foi a questão da morte, né? E esse tema, ele me lembra muito assim que o que me trouxe paz foi aquela sopradinha no ouvido em algum momento perdido de um determinado dia que eu não me lembro, que me soprou assim, se nenhuma folha cai sem que o pai permita. É. Só falou isso, sabe? Só vi essa frase assim. Aí eu assim, quem sou eu para questionar meu diagnóstico de câncer de mama? Tá na mão dele, Sim. né? Isso não significa tá na mão de Deus e eu não fazer nada, não é isso, né? Eu Uhum. fiz o tratamento, me submeti à quimioterapia, radioterapia, cirurgia, fiz todo o procedimento, todo o tratamento, mas obediente e resignada, né? Com alegria, com felicidade, porque assim, eu tive a oportunidade de fazer o tratamento, né? Eu tive uma boa equipe médica que me amparou o tempo inteiro, tive amigos meus que me ampararam, minha família, minha filha, que na época estava com 2 anos, né? Então, quando trata desse texto, eu lembro muito dessa passagem da minha vida, né? Tem coisas que a gente não tem o que fazer a não ser aceitar, Uhum. né? E essa aceitação, ela não passa por uma coisa tipo assim, eu vou aceitar e vou deprimir, vou ficar triste, vou ficar na cama, não vou fazer mais nada, vou. Não, não é isso. Até porque a fé em si, ela é muito ativa. Jesus nos mostrou muito isso, né? Ação, É ação uma aceitação bondosa. dinâmica, como diz Divaldo, né? Isso, né? Não é aquela aceitação, lembrando, né, que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Tem aquele ditado bem conhecido. Uhum. Então, tu tem que fazer a tua parte, né? Se você não fizer a tua parte,
nem Deus consegue fazer nada por você, né? Uhum, Então vamos dizer assim, uma responsabilidade compartilhada. Em certa uhum, forma, a gente tem um reforço da nossa fé, vamos dizer assim, né? sim, Um teste da nossa fé, né? Em aceitar e ao mesmo tempo também de não se entregar para aquela uhum, situação e aquele contexto, né? uhum, Então, a questão deste tema, né, traz muito essa coisa da aceitação. E é interessante também porque ele traz assim, cada época tem sua virtude e seu vício, uhum, né? E um pouco acima ele fala ali, né, Roma, né, perecia nos desfalecimentos da corrupção naquela uhum, época. Hoje nós desfalecemos de quê? Né? No momento que a gente vive com uma pandemia, que a gente vê muitas vezes sendo priorizadas outras questões que não a vida, que não a saúde, né? A indiferença moral, que a gente vê muito nessa questão das pessoas não se cuidando, das pessoas se aglomerando. É claro, é compreensível. Eu mesmo estava refletindo esse final de semana. Para mim, esse final de semana de semi-lockdown foi pior do que todo o ano passado, porque parece que a gente sentiu um gostinho de liberdade, assim, sabe? foi. Pegou aquele ar, assim, ai, agora Uhum, vai, e aí fecha tudo de novo, sabe? E aí vem a angústia, vem, ai meu Deus, tudo de novo, trancado, e aí não, né? Todo o processo que a gente uhum, já passou e que vem passando no último ano, né? Mas sim. aí trazendo um pouco essa questão, assim, obediência e resignação, Quando né? você sugeriu essa leitura e quando eu saí para estudar um pouco para poder, né, também te acompanhar e contribuir, o que me veio em mente foram essas duas questões que você assinalou, Carla. Foi a questão da doença, né? E às vezes até do luto pela, né, quando a gente se Perda, despede né? temporariamente de um ente querido, que está muito, né, nesse Uhum, momento agora. Então a gente está assim, tá enfrentando a doença, está enfrentando perdas, né, de familiares, de amigos próximos. Perdas, para quem é espírita, a gente sabe que é só até logo, né? Mas mesmo assim dói. Mesmo assim deixa uhum, saudade, mesmo assim a gente se defronta assim com o nosso egoísmo, né, querendo, enfim, superar todas essas questões dos apegos. E a segunda, a outra questão que me veio além da doença a terceira questão no caso, né, e o luto, me veio também a questão da pandemia em si, né, porque a gente está passando por um luto, digamos, coletivo pela, pelas mudanças que a gente precisa ter comportamentais, né? Então tem que ter aí uhum, também uma aceitação, uma resignação e com certeza uma obediência antes disso, né? Então, tem uma uhum, palestra que foi feita na associação, acho que foi finalzinho do ano passado, início desse ano, acho que foi no início desse ano, que falava a respeito do desenvolvimento que você trouxe, né? Que o Rinaldo deu exemplo do avião para gente. Uma asa, a uhum, razão, outra asa, a moralidade, e elas têm que estar em paralelo para o avião voar. E nessa palestra, muito interessante, está lá no nosso blog, inclusive, depois o artigo sobre ela, que o desenvolvimento da racionalidade tende a acontecer primeiro, né? Então, antecede o uhum, desenvolvimento moral. Nesse caso aqui, então, a gente tem a obediência vindo antes da resignação. Então, a gente precisa obedecer, precisa ter essa aceitação inicial, né? E o que uhum, seria o contrário disso? O contrário disso é a revolta. Quando a gente uhum, se revolta, a gente não está sendo obediente, né? Quando a gente se uhum, revolta, quando a gente quer dizer assim, ai, quer saber? Que lockdown o quê? Não quero mais saber disso, porque ninguém respeita, também não vou respeitar. Eu tive pessoalmente esse final de semana, foi engraçado você falar desse final de semana, porque eu tive um convite assim daqueles que dá muita vontade de atender, que era um convite de pessoas muito amadas. Era uma reunião que seguia todas as regras, né, de segurança sanitária, porém era nesse final de semana que não é para ter reunião nenhuma, nem seguindo regra. uhum, Então eu pensei bastante assim e eu fiquei triste de dizer não, mas muito em paz. Então eu acho que a uhum, obediência tem isso. Nem sempre a gente segue e é obediente às questões ficando feliz, ficando uhum, alegre uhum, no momento uhum, inicial, ali naquele primeiro uhum, impulso. Às vezes ela vem carregada assim de um desgosto momentâneo. Porque o que eu queria,
O meu apego é outro, né? A minha emoção queria ir para o Uhum. outro lado, de um prazer momentâneo, né? Estamos aqui num planeta de provas e expiações, né? Não vamos esquecer Uhum. disso. Então a gente tem aí alguns, como diz a Joana de Ângeles, alguns atavismos que nos pegam. Então vem aqui Sim. a obediência nem sempre é acompanhada de um sentimento de ai, que alegria que eu estou obedecendo, Uhum. mas Uhum. vem em seguida uma paz. A sensação Enquanto de ser que humano, a gente busca o prazer, né? é, É da nossa natureza buscar o é, prazer, né? Não, não dá pra gente. E eu acho que a revolta, ouvindo um pouco a tua fala, Emília, desculpa te interromper, não já imagina. interrompendo, acho que a revolta ela vem muito porque a razão sabe que tu não deve fazer. Uhum, Mas quando tu não te resigna, quando a emoção não entra em paz, é que a coisa dá o conflito, entendeu? Porque às vezes a isso. razão diz, não, mas isso tu não faz. Mas, ai, mas seria tão bom, né? Parece Uhum, que a emoção fica provocando a razão para a gente recair, assim, é, sabe? Tipo, aham, empurrando a gente para aquela coisa que a gente sabe que vai ser prazerosa. uhum. Porque a gente ainda no nível de evolução que a gente está, a gente não tem a compreensão ainda, como Jesus tinha, de que o prazer de ser resignado e obediente, invertendo, né, a ordem, é muito maior. E a gente não experimentou ainda tanto esse Não. prazer. Ele tá Uhum, aí para a gente uhum, começar a experimentar. E o prazer, exatamente. né? A Júlia colocou aqui um comentário muito legal, eu vou ler os comentários na sequência, tá, pessoal? Que ela fala a respeito do dever cumprido. E Emmanuel vem trazer para a Uhum, gente essa mensagem do prazer do dever cumprido. Né? O uhum, deitar a cabeça uhum. no travesseiro e ter a consciência de que a gente fez a escolha certa, esse é um Sim, prazer que ele não é aquele prazer que vem junto com o que a gente já conhece, que vem com culpa, sim. que vem com, né, Uhum. ressaca moral, né? Esse não, esse vem um prazer realmente, uma alegria profunda, né? De Ele é estar, limpo, né? é, Ele é é limpo. limpo. Exatamente. Voltando na Joana de Ângeles, ela diz assim: ó, não te revoltes, portanto, se as coisas não te saírem conforme o teu desejo. A realidade é consoante como deve ser e não conforme a cada qual apraz. Então, isso traz muito a nossa noção também do nosso orgulho, né? Porque o Uhum. orgulho é quando a gente se coloca, a gente quer se colocar acima de tudo, inclusive às vezes de Deus. Né? Então, quando a gente não tem a compreensão da lei divina, esse comentário da Fabiana também, não somos obedientes às leis divinas. Então, a gente quer fazer a nossa própria lei e ter as coisas acontecendo como a gente quer. É quase como uma, né? É meio infantil, né? Não é infantil, né? Esse pensamento de que eu quero que as coisas sejam como do meu jeito, né? Então, é Sim. nesse sentido que a revolta aparece. É nesse sentido que a gente às vezes deixa essa obediência de lado, deixa essa resignação de lado, e aí o que acontece? Deixa a paz de lado. Porque a Uhum. paz, ela tem ali no cerne a obediência a Deus. Sim. Né? Tem um episódio muito lindo que a gente estudou no estudo dos né, avançados da doutrina espírita sobre a paz. E o Mildinho, lá do Aloysio, lá de Minas Gerais, de Berlândia, ele faz um estudo sobre a origem da palavra paz nos tempos de Jesus, né, no hebraico. E a primeira Uhum. letra da palavra tem relação com a ligação com Deus, com a obediência a Deus, né? Ter Deus como pastor. Então, Sim. quando a gente tem essa obediência, a gente está se aproximando dessa paz verdadeira, desse sentido completo da paz, né? Que não é a paz que a gente conhece hoje, que ela já está despida de muitos sentidos, né? Nos tempos de Jesus, essa palavra ela vinha com mais Sim. peso, vinha com mais encorpada, digamos assim. A tua fala me fez lembrar uma dinâmica que às vezes a gente fala que é uma dinâmica para trabalhar a questão da confiança. Algumas pessoas já devem ter vivenciado, que são três pessoas. Duas pessoas são responsáveis por te segurar e você faz o movimento com os braços aqui e se joga para trás, Uhum. né? Então, a pessoa que se joga, ela tem que ter confiança de que os dois parceiros vão segurá-la, porque eles estão ali para fazer isso, né? Uhum. Então, esse é o exercício que a gente não faz, né? De se jogar no precipício, né? De se jogar para trás, de se jogar nesse precipício sabendo que a gente está amparado, porque parece ser um precipício É. da nossa perspectiva, da nossa evolução. Mas, na verdade, não é.
um precipício, né? É uma etapa da nossa aprendizagem enquanto espírito imortal, né? É um avanço. E aí também, para a gente também não ficar também só nessa discussão da obediência e resignação, eu acho que é importante a gente entender assim, o que pode nos ajudar nessa questão da aceitação, né? E aí eu também procurei um material, fui lá para psicanálise, né? Como boa psicóloga, não posso escapar dela, né? De alguma coisa. E achei um texto bem interessante, que entre as coisas que ele traz, que nos ajuda a questão da aceitação, é assim, não se comparar, evitar de ficar se comparando com as pessoas diante das decisões que a gente toma ou deixa de tomar, né? Não dar importância à opinião dos outros, porque a opinião dos outros ela sempre vai partir da perspectiva dele, do mundo dele, da história dele. Não é ele que está vivendo essa situação, aquele momento, né? É você, né? Com a sua história, com a sua trajetória. Então é você que tem que, né, pensar em você, da sua perspectiva, o que você está sentindo. Pode ser errado, pode, mas estamos aí para aprender, né? E que eu achei muito bacana, que a gente, de certa forma, já falou, a gente sai do lugar de vítima, né? Ai, coitada de mim, eu sou uma pessoa tão boa, trabalho na casa espírita, como é que eu fui diagnosticada de câncer? Por que que isso foi acontecer comigo? Eu tirei pedra na cruz? O que eu fiz? Não, né? Não vou dizer que não passei por essa fase, passei, como confessei antes, entendeu? Mas assim, tá, e aí? Eu vou ficar aqui chorando? Não, eu tenho que me tratar, eu tenho uma filha para criar, eu quero viver, sabe, eu quero viver. Então, olhei para isso, tipo assim, eu vi qual é a minha responsabilidade nesse processo para eu melhorar, para eu sair dessa. E acho que o fundamental que a gente esquece, que aprendizagem a gente tira disso. Teve uma outra live que eu participei com uma amiga do câncer também, que está sempre fazendo algumas construções. É a última pergunta que ela sempre faz: o que você aprendeu com câncer? Eu disse assim: eu ainda estou aprendendo. E continuo aprendendo. Sempre que eu recaio, eu penso assim: a atividade física eu acho fantástico. Assim, uma caminhada de 30, 40 minutos ou uma sessão de quimioterapia. Eu acho que a caminhada é mais leve, eu vou caminhar. Sabe, assim, coisas que a gente tem que pensar que as nossas decisões têm peso, né? E nesse futuro. Então, eu não quero retornar a ter câncer de novo. Não vou dizer que eu não vou ter, espero sinceramente que não. Mas, assim, eu acho que sair desse lugar, né, de vem a mim e não faço nada, né? Mas, assim, ser responsável. O autoconhecimento é fundamental, porque a partir eu entendi muitas coisas, né, minhas com esse processo que passei, não só esse, quanto tantos outros, né, que me foi permitido porque num determinado momento eu aceitei. Eu aceitei que essa história, isso ia fazer parte da minha história, né? E não digo assim, é fácil. Não é fácil, gente. Ainda não é fácil. Tem marcas em mim que ainda doem. Mas aí é assim, bom, melhor estar viva com essas marcas doendo do que não estar, né? Essa é a minha perspectiva, né? Mas assim, que oportunidades essas questões nos trazem, né? O que a gente pode aprender, né? Olhar as coisas positivas, porque tudo tem uma lição. Na trajetória de Jesus é o tempo inteiro isso. Por pior que fosse a situação, ele sempre tinha uma lição para nos dar a partir daquilo ali, né? Então, assim, vamos olhar pelas coisas, o que eu posso aprender e tirar disso, né? Então, assim, por isso, né, já, também que o tempo já, por essas questões que a gente conversou, teria muitas outras coisas para a gente discutir com relação à obediência, resignação, mas, assim, que esse texto do Evangelho, para mim, ele é tão carinhoso, assim, sabe? Tão, eu tenho uma relação afetiva com ele, porque ele é muito verdadeiro, assim, sabe? Para mim, traz uma reflexão assim, hello. E muito oportuno para esse momento, viu, Carla? Obrigada por trazer esse texto para a gente. A Lília colocou aqui: estamos sendo convidados a refletir nossas ações diariamente nessa pandemia. Acho que é exatamente isso. A questão que Uhum. você trouxe da fé
O Aurélio coloca aqui pra gente que ele destaca também, porque nossos sentidos não alcançam o sentido da resignação, muitas vezes, frente às mais diversas dificuldades. Os sinais de Sim. Deus são de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, a bela fala do Aurélio aqui, nos lembrando disso, que realmente obediência, resignação tem relação direta com a fé. E a Carla falou de Jesus, eu só queria que a gente fechasse com essa frase aqui, são duas frases da Joana de Ângeles, que ela fala a respeito da obediência, da resignação, na perspectiva do Cristo, que ela diz assim: não obstante a arbitrária justiça do atormentado representante de César, Jesus não se rebelou, não agrediu, não duvidou da misericórdia nem da sabedoria do Pai. Obedeceu, resignado e amoroso, embora fosse o Senhor da terra, concitando-nos desde ali a coragem para sofrer com equilíbrio e confiança total nas determinações divinas. Sofrer com equilíbrio. Olha o tamanho do nosso desafio, né? Que é isso que nós temos que alcançar, né? Confiança total no Pai. Carla, eu vou te convidar então para fazer a nossa prece final, por favor. E agradecer demais, gente, a presença de vocês aqui, os comentários, as boas vibrações, a gente sente daqui, viu? Muito bom. Com certeza. Então, eu vou convidar para quem conhece a nossa casa, sempre gosto de convidar, para a gente lembrar um pouquinho daquele espaço físico. Né? Sei que a nossa casa espírita ela já transcendeu há muito aquelas paredes materiais, mas para mim é muito gostoso sempre lembrar daquele salão, daquelas cadeiras azuis. Tenho muito boas memórias, né, daquele espaço. E vamos agradecer, né, a oportunidade que a pandemia nos traz, né, para exercitar a obediência, a resignação, muito mais também para nos aprender, para nos fazer lembrar e aprender ou reaprender a olhar as famílias, as relações que estão próximas. Vivíamos num mundo para fora de casa. A pandemia nos convidou, nos convocou a voltarmos para nós mesmos, as nossas famílias e as nossas relações mais íntimas. Desde nós, conosco mesmo, para com os nossos familiares e amigos mais próximos, mais chegados. Que possamos aprender e a entender que apesar de sós, nunca estamos sós. Sempre amparados pelo nosso guia espiritual, nosso anjo de guarda, que nos acompanha e nos orienta, sempre que nós aceitamos a sua presença e suas orientações. A espiritualidade sempre está pronta a nos auxiliar. Nós temos que aprender a aceitar de bom grado o que eles têm para nos oferecer, o que eles têm para nos orientar. Com esse sentimento de gratidão, agradeço a oportunidade da noite de hoje e possamos ter uma excelente semana. Que assim seja. Que assim seja. Uma excelente semana a todos. Obrigada pela presença. A Lili está comentando que ama estar aqui com a gente aos domingos. Eu vi que o Elton entrou também. Lembrávamos, né, dos tempos de Carla e Rinaldo, não é, Gil? Elton e Rinaldo foram os meus professores. Querido Elton, que reunião saudade. Gostosa nesse domingo à noite. É verdade, é verdade. Legal. Queridos, muito obrigada. É a gente que agradece de coração. Uma ótima semana para vocês. Boa noite, e pessoal. Até domingo que Beijo. vem. Domingo que vem eu vou puxar a Júlia de volta, tá? Obrigada, Carla. Até a próxima. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau.